Olá, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de sábado. Eu vou fazer uma reflexão aqui rápida. Não tenha medo de mudar. Nós precisamos, cada dia, passarmos por uma transformação, passarmos por uma renovação, uma mudança muito grande. Cada momento, em cada situação, cada detalhe da vida, da existência, nós precisamos passar por diversas transformações, por diversas mudanças. Olha que top, ó. Imaginem, por exemplo, uma pequena e frágil lagarta, presa em sua cama de folhas, sem a menor ideia daquilo que está por vir. Esse pequeno ser, ele vai passar por uma grande transformação, por uma grande mudança incrível. Algo que mudará sua forma, mudará sua função para sempre. E a cada dia esse bichinho se torna mais forte, mais corajoso, mais belo, até que finalmente ele emerge como uma linda borboleta, com muita liberdade para voar, para explorar o mundo, para viver uma vida feliz. E em nossa vida nós temos várias carreiras, várias jornadas. E essa história da borboleta é uma metáfora para as nossas vidas, para a nossa jornada pessoal, para que nós possamos enfrentar mudanças, enfrentar transformações. Semelhante à borboleta, nós também passamos por várias mudanças. Ao longo de nossa existência, nossa vida, temos mudanças em vários aspectos, mudanças físicas, mudanças em nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos valores, nossas ações. E essas mudanças, elas são precisas para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, para que nós possamos alcançar algo melhor. E devemos lutar por algo melhor cada dia. Mas para ela, na realidade, o processo de metamorfose não é fácil. Ela começa com uma lagarta e passa por uma fase muito complicada, uma fase muito difícil. E finalmente ela se transforma em uma linda borboleta, com novas habilidades e uma vida cheia de possibilidades. Evidentemente, nós também passamos por um processo e nós precisamos estar dispostos a mudar, a sair da nossa zona de conforto, a sair da nossa acomodação e enfrentarmos grandes desafios. A vida nos oferece grandes desafios, grandes obstáculos. E para isso nós precisamos enfrentar com muita resiliência. Não é fácil essas mudanças. É bem complicado. No momento nós não entendemos. Porém a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E é importante que, assim como a borboleta, nós precisamos ser o protagonista da nossa história. Não podemos esperar, na realidade, que outras pessoas ou circunstâncias nos levem a mudar. Nós devemos ter a nossa iniciativa e tomarmos a decisão, enfrentarmos as tempestades, enfrentarmos as dificuldades com fé em Deus em primeiro lugar, tendo esperança, objetivos, nossas metas, foco, fé, ação e cairmos na batalha. A metamorfose da borboleta é composta por 4 fases. Nós temos o ovo, a lagarta, o larva, a crisálida ou pupa e a borboleta ou imago. A primeira fase, na realidade, é o ovo. Essa fase é importante, onde tudo começa, onde há o início de todas as coisas. É a fase do nascer de uma nova vida, da criação, da esperança. É quando decidimos que queremos mudar e queremos iniciar uma jornada.
Portanto, nessa primeira fase, nós devemos tomar o impulso de realmente mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações. É um processo, é uma vida nova. Mudarmos de um passo para outro com resiliência, com otimismo, com segurança, confiando em Deus em primeiro lugar. E o ovo é composto de uma cápsula protetora e é colocado em uma superfície adequada para o desenvolvimento. É aí que a borboleta inicia o seu desenvolvimento formando um embrião. Esse é o momento em que a vida começa a se desenvolver, a se desenrolar, começando por uma pequena célula, evoluindo para um organismo mais complexo. E assim como o ovo, as mudanças pessoais em nossas vidas devem ter realmente um passo muito forte de uma decisão muito efetiva. É justamente o momento em que nós devemos pensar: eu quero ser diferente, eu quero fazer algo diferente. E é a partir daí que nós iniciamos uma nova jornada, um novo caminho, um novo curso, um novo pensamento, uma nova decisão, uma nova experiência. Nós precisamos de renovação a cada momento, a cada dia, a cada instante. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta à mudança. Charles Darwin. Precisamos nos adaptarmos a mudanças, e mudanças são necessárias para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. E para que haja um processo evolutivo, é necessário que eu tome uma decisão, renovando-me cada dia, sendo alguém cada dia diferente. A própria Bíblia nos diz que nós precisamos passar por uma renovação mental, por uma renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual a perfeita, a boa, santa e agradável vontade de Deus. E a mudança é a única constante da nossa vida, disse Heráclito. Logo, eu preciso mudar, eu preciso uma transformação. Lembro-me agora do vaso do oleiro. Jeremias, ele foi até a casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando em um vaso, aquele vaso quebrou-se nas mãos do próprio oleiro e dali foi feito um vaso novo. Precisamos ser vasos novos na presença de Deus. Em toda a nossa vida, em todas as circunstâncias, nós precisamos de ser pessoas diferentes. E a segunda fase é a lagarta ou larva. Essa fase representa o crescimento. É quando a borboleta começa a se alimentar e a crescer de forma significativa. A lagarta é responsável por ingerir grandes quantidades de alimentos para que possa crescer rapidamente e adquirir a energia necessária para a etapa posterior. E é nesta fase que a borboleta ela começa a se preparar para uma série de mudanças corporais, transformando sua forma externa e sua estrutura externa. Da mesma forma, nós precisamos nos alimentarmos de bons conhecimentos e inspirações, nos alimentarmos da palavra de Deus, através da comunhão com Deus, através da oração, e é a partir daí que nós precisamos planejar os nossos objetivos, coisas novas, e nos prepararmos para mudar nossos hábitos, mudar os nossos comportamentos. É necessário que nós tenhamos novas habilidades, buscar novos conhecimentos, desenvolver novas atitudes, e no campo espiritual é necessário que nós possamos conquistar algo melhor, algo novo, algo lindo. Deus quer o melhor para nós. Deus quer que nós sejamos pessoas cada vez mais sábias, inteligentes, envolvidas na sua obra e conquistando, o reino de Deus. O reino de Deus é a sua justiça, buscando primeiramente o reino do Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é possível avançar sem mudança, porque o que não é mais o que será. E a menos que mude, não será o que pode ser. Sócrates. Se você quiser algo que você nunca teve, você tem que fazer algo que você nunca fez. Thomas Jefferson. Então, nós precisamos fazer coisas novas.
fazer aquilo que outros já fizeram, isso não é mudança. Nós precisamos de ressignificar os nossos pensamentos, ressignificar as nossas emoções e vivermos uma vida espiritual em um patamar muito elevado, andando no Espírito, satisfazendo as coisas do Espírito de Deus, deixando as coisas carnais para trás e avançando para o alvo da nossa soberana vocação. E ao longo desse processo nós precisamos estar dispostos e analisarmos o que vale realmente a pena, o que vale ingerir, que tipo de alimento espiritual você está comendo, que tipo de conhecimento você está absorvendo. É necessário mudança. E nós precisamos dessa mudança para termos um crescimento espiritual, crescimento psicológico, crescimento nas nossas emoções, nas nossas atitudes e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira fase é a crisálida ou pupa. Nesta fase, a borboleta ela fica presa em seu casulo, mas é ali que a verdadeira transformação realmente vai acontecer. Assim como a crisálida, quando mudamos, precisamos enfrentar mudanças sem querer lutar contra ela. E às vezes recolher-se um pouco. E esse recolhimento aqui é uma adaptação a uma vida de busca e de conhecimento, e eu diria no campo espiritual, na oração, viver um momento com Deus, viver uma intimidade com o Senhor, recolher-se e pensar um pouco através da leitura da Bíblia, a leitura de outros livros. Aí sim, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Vejam que aqui eu estou falando do útil ao agradável, unindo o espiritual com o intelectual, com o social, e nós precisamos realmente dessa transformação cada dia mais em nossas vidas. A crisálida é a fase principal em que a borboleta transforma naquilo que será a sua forma adulta. Logo, agora eu devo preparar o meu caminho, eu devo fazer uma plataforma para que eu possa me encher dos dons de Deus, dos talentos que Deus me outorgou a serviço da sua obra. E Deus nos coloca vários dons espirituais para que nós possamos usufruir, para que nós possamos ser usados em prol de ajudar outras pessoas e em prol também da nossa própria ajuda. Assim como a crisálida, as mudanças pessoais também requerem pausa, requerem reflexão, requerem preparação. É importante que eu possa ter um tempo para a minha pessoa, que eu possa estudar, preparar, meditar, me preparar a cada momento e deixar algumas atitudes que muitas vezes me prejudicaram, mas ir correndo atrás daquilo realmente que vale a pena. Deixando a mágoa para trás, a ira, a falta de perdão, o ressentimento, colocando no meu coração aquilo que é útil, enchendo a minha mente daquilo que é agradável. A mudança é a única constante na vida, Heráclito. Logo, eu preciso mudar a cada instante e a cada momento. E não há vento favorável para um marinheiro que não sabe para onde vai. Sêneca, eu preciso ter um objetivo, o que é que eu quero da minha vida, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão neste mundo e o que eu preciso para executar a minha missão neste mundo. A quarta fase Ou seja, antes de passar para a quarta fase, nesta fase nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma avaliação, uma análise introspectiva, ver assim o que é importante, o que é claro em nossos objetivos, ter clareza em nossos valores, para que nós possamos atingir com mais propósito e direção aquilo que nós estamos realmente querendo conquistar. A quarta e última fase da borboleta adulta é a borboleta adulta ou imago. Essa fase representa a realização, a transformação completa, a renovação. A borboleta agora está pronta, está preparada para uma vida plena, para desfrutar de sua liberdade. Nessa etapa,
é o resultado da metamorfose. Após uma série de mudanças biológicas, após uma série de sofrimentos, a borboleta agora está pronta para voar, encontrar o seu alimento, reproduzir-se, realizando a sua missão de existência, mostrando realmente a sua existência. E nós também precisamos dessas mudanças pessoais. Necessitamos de uma transformação completa, de uma renovação. Nós passamos por mudanças significativas, enfrentamos obstáculos, enfrentamos problemas, e aí nós seremos capazes de olhar para o mundo com um olhar diferenciado, com um olhar novo, encontrar novas fontes de suprimento, realizar a nossa missão. E qual é a minha missão aqui na Terra? Porque Deus me colocou aqui na Terra com um objetivo, e eu necessito trabalhar em direção a esse propósito. E é hora na realidade, de colocar em prática tudo aquilo que eu desejo viver. As lutas que eu passei, os problemas que eu passei, as dificuldades, prepararam-me. E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se trata de ser melhor que os outros, mas de ser melhor do que você já foi ontem. Confúcio, nós precisamos, na realidade, cada dia passarmos por um processo de avaliação e sermos melhor do que nós somos ontem. O mundo é um lugar melhor com borboletas nele, pois elas são uma demonstração viva de como algo tão pequeno e frágil pode ser tão belo e forte ao mesmo tempo. Terry Guillemets. E nessa fase nós precisamos, na realidade, ter o impulso, ter a coragem de abandonar as velhas certezas, explorar novas possibilidades, experimentar novos horizontes, novos caminhos, deixando a nossa velha natureza de lado e tendo uma nova natureza em Cristo Jesus. E é importante em tudo isso nós termos humildade, sermos pessoas humildes, sermos pessoas agradecidas, até mesmo pelos problemas que nós encontramos no caminho, pelas pedras, pelas injustiças, por tudo aquilo que nós sofremos, que tudo contribuiu para o nosso bem, para o melhor em nossas vidas. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de mudanças, não tenha medo de abdicar daquilo que não vale a pena. Pois é aí que você vai encontrar a sua verdadeira metamorfose, a sua verdadeira transformação. Como as borboletas, nós devemos nos permitir que essas mudanças aconteçam em nossas vidas cada dia, cada momento. E assim nós seremos capazes de alçar voo e voar além da tempestade, semelhante à águia. A águia, ela voa além da tempestade. Por isso, meus lindos, minhas lindas, nesta manhã, eu quis trazer essa meditação, essa transformação aí, né? Essa palavra que nos leva a uma vida modificada, ressignificada. Não tenha medo de mudar. É claro que toda mudança traz realmente, muitas lutas, muitas batalhas, mas olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós iremos conquistar muitas coisas. O meu beijo, o meu carinho, professor Nelson, pastor Nelson, missionário Nelson, teólogo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Somos pessoas imperfeitas, somos produtos inacabados e nós precisamos mudar a cada instante, a cada manhã, a cada dia. Um beijo, queridos.